Vamos ficar de pé, queridos irmãos, para lermos o texto escriturístico que se encontra no livro de Daniel, no 6º capítulo. Nós já lemos os 5 primeiros capítulos repetidas vezes, pregamos sobre os versículos dos quais nós usamos para dar ênfase nas mensagens anteriores. E nós encerramos esse primeiro estudo sobre a atuação de Daniel no governo babilônico, no governo da Pérsia, no governo sírio, e vamos então agora completar nesse 6º capítulo as manifestações de Deus através de Daniel, impactando a vida de tantas nações e de tantos reis. Vamos todos juntos. Daniel capítulo 6. E pareceu bem
Podemos assentar, amados irmãos, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Hoje pela manhã nós fizemos a mensagem que abrangia todos esses 6 primeiros capítulos do livro de Daniel, na apresentação de Daniel frente a frente com tantos reis e tantos povos que foram dominados pela Babilônia. Daniel fez um voto a Deus. Daniel, no capítulo 1, versículo 8, ele diz, nós encontramos a declaração que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Nós estamos dizendo que o problema não é o manjar, não é o que o rei comia. O problema não era o vinho que o rei bebia. Não havia pecado em participar dessas iguarias. Daniel apenas se propôs de que não comendo das iguarias do rei, não bebendo o vinho do rei, ele estava dando um recado de que ele não participaria de absolutamente nada no reino que pudesse entristecer ao seu Deus. Ele queria com essa palavra dizer que quaisquer tentações, quaisquer empreendimentos do inimigo que viesse sobre ele, ele rechaçaria com todas as suas forças. Por isso, ele tinha consciência que para conseguir tal vida, ele dependia de uma vida de absoluta e total dependência do Espírito Santo de Deus. No capítulo 3 nós encontramos não mais Daniel, mas 3 dos seus companheiros que seguiam o seu ritmo de vida cristã, que seguiam o seu ritmo de vida espiritual. Também eles disseram que não se dobrariam diante da estátua do rei Nabucodonosor, por isso se propuseram a ser jogados na fornalha de fogo ardente, mas para se livrar da fornalha, eles não cederiam a absolutamente nada que pudesse entristecer a Deus. Ao estudar esses textos da palavra de Deus, nos dá vontade de pregar mais 10 anos sobre Daniel, porque há muitas aplicações que nós podemos tirar para delas nos valer para o enriquecimento da nossa vida espiritual. Nós encontramos então, no capítulo 6 que estamos estudando, que Daniel era um dos 120 presidentes, e a sua vida foi tão impactadora, a sua vida fez tanta diferença nos capítulos anteriores, que agora ele estava encorajado a continuar no mesmo ritmo, na mesma fidelidade, que ele se propusera ao pronunciar esta palavra, não me contaminarei. Ele estava convivendo, ele era dos 120 presidentes, e ele causou profunda inveja nos seus colegas. Ele causou profunda inveja naqueles outros 119, que também tinham a mesma responsabilidade dele de presidir sobre a sua província. No versículo 3, nós encontramos que Daniel se distinguia porque nele havia um espírito excelente. Então o mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, aos príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O rei percebeu que Daniel era diferente. Daniel era diferente de todos os outros. E ele era um escravo. Ele era alguém que viera trazido para a Babilônia, tirado da sua terra, tirado do seu povo, para vir para a Babilônia como escravo. Mas esse escravo ele sobrepusera a todos os outros, até mesmo em relação aos caldeus,
em relação aos babilônicos. Era de se esperar da parte de Daniel que ele fosse causar muito impacto na vida dos outros presidentes, na vida dos outros sátrapas, na vida dos outros príncipes, na vida dos outros líderes, na vida de toda a nação, simplesmente porque ele tinha um espírito excelente, simplesmente porque ele era dominado pelo Deus a quem ele servia. Meus queridos irmãos, nós podemos imaginar o pensamento daqueles presidentes, daqueles colegas de Daniel. Que absurdo! Como é que o rei pode fazer isso? Um exilado governar sobre nós? Nós não aceitamos tal posição. Afinal de contas, nós somos babilônicos, nós somos caldeus, nós não somos exilados, nós não somos escravos. Nós temos servido ao nosso povo, nós temos servido a nossa pátria. Como é que o rei faz uma coisa dessa, escolher um homem que não pertence ao nosso povo? Não é possível. Essa, meus prezados e queridos irmãos, sem dúvida alguma, é a palavra dos invejosos, é a palavra dos incompetentes, é a palavra dos incapazes, é a palavra das pessoas que não têm intimidade com Deus, é a palavra das pessoas que não têm vida espiritual. Ela se aproveita de certas atitudes daqueles que têm comunhão com Deus para tirar-lhes pedras, para tirar-lhes flechas. E a palavra de Deus está dizendo que homens como Daniel estão sempre sendo usados por Deus, honrados por Deus, porque são pessoas de espírito excelente. Eles então prepararam os presidentes, sabendo que Daniel fora constituído numa posição de honra pelo rei. Agora eles preparam um plano diabólico. Esse plano diabólico nós encontramos registrado nos versículos 4 e 5. Nisso os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou falta. Eles procuravam de tudo, eles vasculharam cada cantinho, procuravam todos os documentos, prepararam encontrar Daniel em falta, mas eles davam testemunho sem desejar fazê-lo. Eles davam um testemunho maravilhoso em relação a um homem, a um jovem que tinha intimidade com Deus. Não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel. Ele era fiel a quem? Ele era fiel a Deus. E quem é fiel a Deus é fiel aos outros. Quem é fiel a Deus é fiel à esposa. Quem é fiel a Deus é fiel ao marido. Quem é fiel a Deus é fiel aos pais. Quem é fiel aos filhos. Quem é fiel na igreja. Quem é fiel a todos em qualquer lugar. Porque é fiel a Deus. A nossa fidelidade não é inata em nós, não nasce em nós espontaneamente. A nossa fidelidade à sociedade, a nossa fidelidade na igreja, a nossa fidelidade no trabalho, a nossa fidelidade na universidade, a nossa fidelidade em qualquer lugar, não é outra coisa senão fidelidade a Deus. O que Deus mais precisa é de crentes fiéis. O que Deus mais precisa é de igrejas fiéis. O que Deus mais precisa é de jovens fiéis, famílias fiéis. E Deus identificava em Daniel um homem fiel. Versículos, depois de terem chegado a essa conclusão, o versículo diz assim, 5, pelo que estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Que declaração linda, que declaração maravilhosa, mas, e há sempre um mas, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Eles então se reuniram,
traçaram um plano diabólico. Vocês, 119, vamos sair procurando. Quem encontrar primeiro, traga notícia. Você encontrou uma falta em Daniel. Esse vai ser o nosso trunfo. É isso que nós vamos usar para que ele seja derrotado. Eles se reuniram, traçaram um plano diabólico, saíram atrás para encontrar alguma coisa que pudessem condenar a Daniel. O versículo 6 diz: então os presidentes, os príncipes, foram juntos ao rei e disseram: ó rei, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os príncipes, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei devia baixar um decreto, publicar o respectivo interdito, que qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Eles não alcançaram nada contra Daniel, mas vamos bolar um plano, vai ter um plano inteligente. E aparece sempre os inteligentes, entre aspas. Os inteligentes apareceram. Eles disseram: vão levar o rei, um decreto já pronto, o rei só vai ter o trabalho de assinar. Se o rei assinar esse decreto, Daniel está nas nossas mãos. E o rei assinou. Qual o decreto? Qualquer um que orasse, que fizesse uma petição a qualquer Deus, será lançado na cova dos leões. E o rei, despreparado, pego de surpresa, que ele não podia imaginar que os seus assessores, os presidentes, os príncipes, os governadores se reunissem para um programa tão diabólico. Quando ele chegou, recebeu as autoridades, falou assim: está aqui, ó rei, um decreto, basta o senhor assinar. E todas as pessoas, de todos os povos, de todos os reinos, de todas as nações, de todas as línguas, de nenéns a velhinhos, de todas as classes sociais, de todas as cores, de todos, tudo. Ninguém vai poder orar a Deus. Ninguém vai poder orar a nenhum Deus. E o rei fez o decreto: a quem for pego orando vai ser jogado na cova dos leões. Eu não devia falar isso. Porque quinta-feira a gente tem jornada de oração. E quem é que vai vir a jornada de oração se correr a notícia de que quem orar vai ser punido? Quem orar vai perder o emprego. Quem orar vai perder a paz. Quem orar vai perder a casa. Quem orar vai perder isso, aquilo outro. Daniel sabia que que o interdito do rei, na lei dos medos e persas, era impossível ser revogado. O rei podia se arrepender, mas não podia voltar atrás. Ele já assinou. Os correios levaram para todos os cantinhos, a toda a população, a todas as pessoas. Ninguém podia dizer: eu não sabia. Porque o correio entregava pessoalmente a cada um a ordem do rei. É proibido orar. Mas aqueles presidentes não ficaram satisfeitos com isso. Eles agora foram à casa de Daniel, abandonaram toda a população, abandonaram multidões, mas eles estavam com os olhos voltados apenas para 4. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego.
Isto é, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 crentes. 4 leais a Deus. 4 homens fiéis. Um quarteto perfeito. Quarteto dependente de Deus. Eles foram atrás. Todo feliz. O interdito está assinado. Agora eles não vão se livrar. É impossível. Alguém diz, nós vamos pegá-lo em falta, nós vamos pegá-lo em flagrante. Ele não vai ter saída. E eles foram lá. Encontraram Daniel. Ainda mais. Eles pesquisaram mais. Eles analisaram mais. Eles estudaram mais. Eles chegaram à informação de que não só eles pegaram Daniel orando, mas que ele fazia isso diariamente, 3 vezes ao dia, no seu quarto, com as janelas abertas e voltadas para Jerusalém. Ah, que pecado de Daniel! Que homem é esse que desrespeita a ordem do rei? E desrespeitar a ordem do rei significava assinar sentença de morte. Mas Daniel não estava preocupado com isso. Porque ele sabia que a vida dele não era a vida que ele vivia aqui. Ele sabia que a vida dele era nos céus, era com Deus, não era aqui. Aqui todos nós estamos de passagem. Mas Daniel continuou orando. Daniel orou às claras. Daniel, meus queridos irmãos, era um homem de oração. Ele tinha programa de orar. Ele levava a sério o seu programa de oração. Ele sabia que ele enfrentaria muitas dificuldades, mas ele podia enfrentar qualquer dificuldade. Uma coisa era impossível para ele: parar de orar. Afinal de contas, Daniel disse: não me contaminarei. Afinal de contas, Daniel chegou ao reino e falou: eu não vou me contaminar. Eu não vou cumprir a ordem de ninguém, a não ser a ordem de Deus. Só Deus vai mandar em mim. Eu só obedeço a Deus. Eu só sirvo a Deus. É para ser jogado na cova dos leões? Não tem importância. Posso ser jogado na cova dos leões. Se o Deus que livrou meus 3 companheiros da fornalha de fogo ardente há 20, 30 anos atrás, vai me livrar também da cova dos leões. Ele nunca pestanejou, ele nunca duvidou, ele tinha absoluta convicção que todos os leões teriam a sua boca hermeticamente fechada por Deus, e eles não teriam força de destroçar-lhe os ossos. Com toda a segurança, Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. Daniel falou com ele mesmo: é loucura parar de orar. Ah, meus queridos irmãos, por favor, ouçam o seu pastor. Não parem de orar. Não parem de orar. Ao invés de parar de orar, aumente o seu momento de oração. Orem mais. Compareçam mais os cultos de oração. Orem em casa, orem no trabalho, orem na rua, orem em qualquer lugar. Mas orem, 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 orem. Porque é só a oração que vai nos dar poder para vencer o inimigo. Daniel está a nos ensinar que sem oração nós somos fracos. Sem oração nós vamos ser vencidos. E há muita gente que está sendo vencida por falta de oração. Ah, Daniel, ele era odiado. O homem mais odiado de todo o Império Babilônico. Ah, eu gostaria de ser odiado como Daniel. Eu gostaria de ser odiado pelas razões pelas quais Daniel era odiado. Ele era odiado simplesmente porque era piedoso.
Ele era odiado porque o seu hábito de orar diariamente, que não ocultava ninguém, que não escondia de ninguém, ele orava às claras, ele tinha prazer em que todos soubessem que ele orava, ele tinha prazer que todos seguissem os seus passos e passassem como ele a orar também. Essa solução da nossa pátria, oração. O país só terá jeito quando todo o país orar. A igreja só vai ser poderosa quando toda a igreja orar. A família só vai ser feliz, ajustada, quando toda a família orar. Nós precisamos orar. Aqueles homens encheram a cabeça do rei. O resultado não podia ser outro. Os inimigos, os invejosos, eles foram punidos. Versículo 23 e 24. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. Meus irmãos, eu me arrepio, se os irmãos me permitem. Eu me emociono, se os irmãos me permitem. Eu vou repetir. Então o rei muito se alegrou. Mas isso é incongruência. O rei mandou colocar Daniel na cova dos leões. Que rei louco é esse? Mandou jogar Daniel na cova dos leões. Agora, quando o rei soube que os leões não fizeram nada, não deram um arranhão em Daniel, a Bíblia diz claramente: o rei se alegrou. Sabe por quê? Porque o homem de oração impactou tanto a vida do rei, que enquanto os presidentes odiavam a Daniel, o rei amava Daniel. Ele não tinha chance. O rei era obrigado a jogar Daniel na cova dos leões. Porque ele assinou o decreto. Ele foi enrolado, induzido pelos seus assessores, pelos presidentes, para que fizesse um decreto. Ele fez. Agora fez e tinha que cumprir. Ele era obrigado a jogar Daniel na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que ele sofreu muito. Sofreu muito. Sofreu muito, que colocou na cova um homem que não merecia. Um rei que fora alvo do seu amor. Isso aconteceu no tempo de Nabucodonosor. Nabucodonosor era incrédulo. Mas todas as vezes que Daniel foi chamado a intervir na vida de Nabucodonosor, ele ganhou o coração do rei, mas ele continuou incrédulo. Só no final do seu governo, do seu reinado, ele vai se render totalmente ao testemunho de Daniel. E agora ele faz um decreto. O mesmo decreto que Dario acaba de fazer. Qual é o decreto que Dario acaba de fazer? E o rei deu ordem. Foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os ossos. Isto é, o acusador, aqueles homens, aqueles presidentes que acusaram a Daniel, fizeram-no ser lançado na cova dos leões, aqueles mesmos homens. E aqueles mesmos homens que foram levar Daniel para a cova dos leões, eles é que foram tragados pelos leões. Eles prepararam tudo para que Daniel fosse tragado. Mas o contrário, Deus abençoou. Deus abençoou de tal maneira que, desculpe, eu vou falar aqui a gíria que se espalha por aí, o feitiço virou contra o feiticeiro. Eles prepararam tudo para que Daniel fosse esmigalhado pelos leões.
Ao invés de Daniel ser esmigalhado porque Deus o protegeu, foram eles que foram esmigalhados. A Bíblia diz que eles nem chegaram no fundo da cova, o dente dos leões já estava ali, dominando seus corpos, seus ossos. Meus queridos irmãos, o rei Dario escreveu então a mesma mensagem que Nabucodonosor havia escrito. Os irmãos vão se lembrar que nós falamos de Nabucodonosor, quando Daniel interpretou o sonho, contou o sonho, interpretou o sonho. Depois, um segundo sonho, Daniel interpretou outra vez. O rei ficou tão impactado, tão mudado, tão abençoado, que ele fez o mesmo decreto que o rei Dario fez. Qual foi esse decreto? O rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas, versículo 25, que moram em toda a terra. Paz seja convosco. Os irmãos se lembram que foi a mesma mensagem que Nabucodonosor fez a todos os povos, línguas e nações: paz vos seja multiplicada. E ele repetiu, ele completou: com isso eu faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Em todo o domínio do meu reino, totalmente modificado. Todo reino recebeu um decreto, que quem orasse a qualquer Deus que não fosse ao rei, seria as suas casas feitas em monturo, na linguagem de Nabucodonosor, seriam lançados na cova dos leões. Era obrigado. Agora o rei Dario muda completamente a sua mensagem. Agora ele se converte, ele vê, não, esse Daniel é um homem fiel. Daniel é um homem de oração. Ele faz esse decreto, que em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o rei de Daniel. E ele conclui: porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino nunca será destruído, e seu domínio durará até o fim. Querem mais, irmãos? Ele ainda completou: o Deus de Daniel livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel da cova dos leões. Foi ele quem livrou. O Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o Deus, meus queridos irmãos, que fecha a boca dos leões que querem nos tragar. Há muitos leões espalhados por aí. Leões ferozes, armas do maligno, armas do diabo, que querem destruir o lar, que querem destruir a vida do crente, que querem destruir a vida de um casal, que querem destruir a vida de jovens e namorados, que quer destruir a vida de noivos que se preparam para o casamento, querem destruir a vida de patrões, de empregados. Esses leões que estão soltos por aí são os instrumentos do diabo para desanimar-nos na obra de Deus, para tirar-nos a alegria na vida espiritual, para roubar a nossa alegria na vida cristã. Tantos leões de boca aberta para nos tragar. Muitos estão sendo tragados simplesmente porque não têm a vida de oração de Daniel. Só falta oração na sua vida. Queridos, vocês cantam muito bem, maravilhosamente bem. Deus usa a voz de vocês para abençoar a igreja. Os instrumentistas são instrumentos de Deus para o nosso culto ser tão gostoso, tão bonito.
Grupo de louvor, vocês são usados por Deus para nos dirigir à congregação em cânticos espirituais. Meus irmãos, minhas irmãs, o que nos sustenta é vida de oração. É conversa com Deus. É intimidade com Deus, não é outra coisa. Tudo mais é Deus acrescentando para enriquecer a nossa vida espiritual. Reiteradamente a palavra de Deus diz: a solução é oração. Igreja que não ora é igreja fadada ao fracasso. Igreja que não ora é igreja sem poder. Meus irmãos, nós precisamos ter mais poder. Precisamos evangelizar sabendo que é nossa responsabilidade falar de Cristo ao nosso amigo, ao nosso vizinho. E não vamos sossegar enquanto não ganhá-lo para Cristo. Mas é necessário que oremos. É necessário que estejamos preparados. Que linguagem de Daniel, que exemplo de Daniel que nós encontramos no capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 e 6. Aqui encerra as visões de Daniel. Aqui encerra Daniel interpretando sonhos. Capítulo 7 ao capítulo 2 é a parte futura, da vida futura. É o apocalipse de Daniel, quando Daniel começa a ter visões diretas de Deus. Visão apocalíptica, para dizer que nós vamos experimentar tudo que encontramos lá no Apocalipse de João, tudo que encontramos no Apocalipse de Daniel, é algo que está reservado para todos nós. Talvez em cada caso, em cada circunstância, naquele momento específico, naquela situação específica, mas nós não vamos ficar livres. Não vamos ficar livres do julgamento de Deus. O julgamento de Deus está reservado para todos nós, sem exceção. Como é que está a sua vida? Olha que coisa linda. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Aí o rei então fez um decreto para que todos adorassem o rei, o Deus de Daniel. Se eu pudesse assinar um decreto, eu assinaria que todos os membros da igreja orem como Daniel orava. Que todos os membros da igreja, nossos visitantes queridos, não abram mão de usar boa parte do seu tempo orando. Nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos. Causou uma revolução no mundo espiritual, no mundo religioso. Martinho Lutero, ele gastava diariamente 1 hora de oração. Estava no seu programa orar 1 hora por dia. Ele não abria mão de orar 1 hora por dia. Mas quando ele estava muito ocupado, quando a sua agenda estava cheia, quando estava tão cheia que ele achava que não ia dar conta, ele, ao invés de orar 1 hora, ele orava 2. Quando ele estava mais ocupado, ele orava 2. Porque ele sabia que era a oração que ia levá-lo a vencer as tarefas do dia. Meus irmãos, oremos mais. Mas é oração mesmo. Um gênio, não, senhores. Ele se tornou. Ele não era poderoso, ele se tornou. Ele não era maravilhoso, ele se tornou. Sabe por quê? Porque ele falou assim: eu não vou me contaminar. Ah, se minha namorada, porque ele era um jovem, pouco mais do que um adolescente, quiser que eu pare, não, eu não vou parar, eu desmancho o namoro. Não, eu não vou fazer isso.
Eu me nego a fazer qualquer coisa em benefício de quem quer que seja. Pode ser a pessoa mais querida que queira que eu pare de ter intimidade que eu tenho com Deus, eu me nego a atender. Eu não vou me contaminar. Abaixe sua cabeça. Deixa Deus falar com você agora. Como é que está a sua vida espiritual? Quem sabe uma pessoa aqui que não tem certeza se vai para o céu, não tem certeza da salvação. Quem sabe é uma pessoa, 2, 3. Você quer se arrepender dos seus pecados, entregar o seu coração a Jesus, deixar Jesus operar na sua vida. Quem sabe uma pessoa que já é crente, mas não tem a mínima empolgação com a vida espiritual. Qualquer coisa é motivo para deixar de lado as coisas de Deus. Quem sabe uma pessoa aqui que está atravessando uma crise na sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e não está sentindo poder na sua vida. Está faltando só a oração sua com Deus. Seu pedido, sua vida queimada no altar do Senhor. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos sob a liderança do grupo de louvor, eu quero que você ore primeiro. Eu quero que quando você estiver, você fique em pé, dizendo: pastor, eu vou ser melhor crente do que agora. Eu não tenho sido crente ideal, crente que eu poderia ser. Eu quero ser impactado pelo poder da oração. Eu quero amar essa vida de oração. Eu quero amar essa vida de comunhão com Deus. Eu não quero insistir. Estou falando devagar para você entender que agora é com você, não é mais com o pastor. Não é mais com o pregador. Eu sei que eu sou muito limitado e muitas confusões você pode ter tido. Esquece isso. Deixa Deus. Atenda ao convite de Deus. Se Deus tocou no seu coração para você ter uma vida que realmente faça diferença. Aonde você vive, em casa, ou no trabalho, ou na empresa, ou na vizinhança, em qualquer lugar. Eu quero que você faça uma decisão, mas a decisão de Daniel foi decisão firme, com consistência. Não foi uma decisão para no dia seguinte se arrepender ou não fazer. Decisão para ser praticada. Enquanto nós cantamos sob a liderança do grupo de louvor, eu quero convidar você para ficar em pé se você faz uma decisão sincera. Fique de pé, nós queremos orar por você. Não vou insistir, porque eu não quero que ninguém aceite para fazer a minha vontade. Se Deus está incomodando a você, é hora de você fazer uma decisão. Não interessa se você é pastor, se você é diácono, se é membro de igreja ou não. Se você, o que você seja, não importa. Importa é você fazendo uma decisão agora. Eu dou a oportunidade de você ficar de pé e depois eu vou orar por você.